Meus queridos, eu quero cumprimentar a todos com uma boa tarde, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou passando aqui para compartilhar uma reflexão bíblica com todos nós. E a reflexão se encontra no livro do primeiro Samuel, livro do profeta Samuel, primeiro livro. O capítulo é o de número 1, versículo é de número 10, que diz assim: ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Esse texto ele é muito conhecido no nosso meio, fala de uma mulher que, no tempo que ela viveu um problema muito sério. Ela não podia gerar filhos, ela era uma mulher estéril e era desenganada pela medicina da época. E isso trazia para Ana muita vergonha e muita humilhação, pois o costume do tempo que ela viveu é totalmente diferente do nosso tempo. Na cultura que ela vivia, é que uma mulher que não gerasse filho, é que ela não era abençoada, não é? Levando em consideração que naquele tempo não havia os recursos da medicina que hoje tem, né? Não havia. E essa mulher é o seguinte: nesse estado de amargura, de desespero, ela foi à igreja orar, ela foi para a casa de Deus. E eu aprendo algumas coisas com a vida dessa mulher que eu gostaria de compartilhar com você nessa tarde. Aquela situação que ela vivia podia não ter solução diante dos homens. Então ela recorreu ao Deus Todo-Poderoso, aquele que podia e pode resolver qualquer tipo de situação. E ela foi ao templo, e o texto que eu li com vocês diz que ela, com amargura de alma, orou ao Senhor. A amargura de alma aqui traz o sentido de desgosto, não é? A vida dela trazia um certo desgosto, trazia uma certa vergonha, uma certa humilhação. Então ela, com essa amargura de alma, ela tira força da fraqueza e ela vai para a igreja. Deixa eu te dizer uma coisa: a igreja ainda é lugar onde Deus opera grandes coisas. A igreja ainda é a casa de Deus, e lá Deus, ele é poderoso para ouvir a tua oração. Oração aqui é conversar com Deus. A oração é o meio pelo qual os filhos conversam com um pai amoroso, com um pai clemente, compassivo, que tem todo o prazer de ajudar aqueles que a ele recorrer. Então eu quero me reportar a você que está enfrentando um problema sério, um problema que está te trazendo amargura, que está te trazendo desespero, desgosto. Quem sabe você já perdeu o prazer de viver. Quem sabe você acha que para a sua vida não tem mais solução. Você está diante de uma situação que ninguém pode fazer nada. E eu te convido nessa tarde: procure uma igreja mais perto da sua casa e vai buscar a presença de Deus. Ela orou ao Senhor. A oração é o meio pelo qual os homens se comunicam com Deus. Eu sei que nós vivemos um tempo tão difícil, né? Onde muitas coisas têm sido banalizadas, mas ainda existe lugares sérios, existe igreja séria. Eu não disse igreja perfeita, porque não existe igreja perfeita aqui na terra. A igreja é composta por homens, e por ela ser composta por homens, ela é feita de pessoas com deficiências, com falha, com erros, mas existe um Deus perfeito, um Deus que não erra, um Deus que não falha, um Deus que nunca decepciona, que trabalha no meio da igreja e é poderoso para te ajudar. Então, conversa com Deus sobre esse problema, faça como Ana. Ana, ela foi conversar e ela abriu o coração para Deus. A segunda parte do verso diz que ela chorou
abundantemente, ou seja, ela se derramou de uma forma tão sincera, ela rasgou não apenas as suas vestes, como era costume antigamente, mas ela rasgou a sua alma, ela abriu o coração para aquele que entendia ela, para aquele que compreendia ela. E eu quero te dar um conselho: abra o teu coração para Deus, seja qual for o problema que você esteja enfrentando, seja a dificuldade que você esteja enfrentando, procure a Deus, converse com Deus. Deus, ele é real, ele existe. Pastor Toninho, como é que o senhor pode dizer que Deus existe se o senhor não vê o Deus que o senhor serve? É verdade, eu não o vejo, assim como não vejo a eletricidade. Mas quando eu bato o dedo no interruptor, eu percebo que a eletricidade existe. Assim como eu não vejo também o vento, mas eu sinto o frescor da sua brisa batendo em meu rosto. O que é isso? O que o senhor quer dizer com isso? Eu não vejo Deus, mas eu sinto Deus. Eu vejo as suas ações, eu percebo, e muitos daqueles que estão na presença de Deus sabem o que eu estou dizendo. Por isso, vá para a presença de Deus, que Deus tem a solução para o teu problema, seja ele de que ordem for. O problema dela era no seu físico, o seu ventre, a sua madre era improdutiva, ela não podia gerar, mas quando ela foi se derramar diante de Deus, quando ela foi conversar com Deus, quando ela chorou abundantemente aos pés do Senhor, no altar de Deus, o Deus que tudo pode, o Deus das causas impossíveis, o Deus que para ele não há nada que impossível, ele quebrou a esterilidade de Ana. E Ana gerou seu primeiro filho, chamava Samuel, um homem que foi sacerdote, profeta e juiz em Israel, uma grande ferramenta de Deus. Deus trouxe a esse mundo no ventre daquela mulher, aquela que era zombada, aquela que era envergonhada, aquela que era humilhada. Muitos olhavam para Ana e nunca imaginavam que ela poderia trazer a esse mundo um projeto do coração de Deus, que foi o seu filho Samuel. E assim Deus o fez, porque ela foi se humilhar, ela foi se derramar, ela abriu seu coração e chorou abundantemente na presença de Deus. Chorar na presença de Deus não é sinônimo de fraqueza, não. Um filho, quando está triste, ele vai chorar no colo do pai. Uma filha, quando está desesperada, é o colo do pai que ela procura para chorar, é o colo da mãe que ela procura para chorar. Então, Deus aqui, ele é tipificado em um pai amoroso, em um pai compassivo, benigno, que tem todo o prazer de estender as mãos para os seus filhos e o ajudarem em tempo oportuno. E a Bíblia vai nos dizer que além de Samuel, ela ainda teve mais 5 filhos. Olha que Deus maravilhoso. Então eu não sei qual é o problema que você está enfrentando. Talvez o seu problema seja de ordem física, assim como de Ana. Quem sabe você está enfrentando um problema de saúde, e esse problema de saúde está trazendo desespero ao teu coração, está trazendo angústia, está trazendo aflição. Vai se derramar aos pés de Deus. Talvez o seu problema seja de ordem espiritual, ou seja de ordem emocional, ou psicológico. Quem sabe você já até pensou em tirar sua própria vida por causa do problema, não tem paz, não tem alegria, não tem satisfação na vida que está levando. É uma vida cheia de desgosto, cheia de humilhação, cheia de vergonha. Pois eu quero lhe informar que Deus é poderoso para mudar o curso dessa história, se você, aleluia, fazer dele o recurso que você precisa. Deixa eu te dizer, existem problemas nessa terra, existe problema, melhor dizendo, que nós enfrentamos, que nessa terra não existe recurso suficiente para solucionar os nossos problemas, mas aquilo que você não encontra nessa terra, você encontra na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus continua curando hoje. Jesus continua livrando, libertando, transformando, assim como ele sempre fez. Por isso eu quero lhe pedir, dê
uma oportunidade, abra o teu coração, dê uma oportunidade para Jesus entrar na tua vida, aceite Jesus como Senhor e Salvador de sua vida e deixa Ele fazer por você aquilo que ninguém pode. E hoje, Ana, ela na Bíblia Sagrada, no livro de Deus, existe esse texto que fala de Ana, o capítulo 2 fala de Ana, o capítulo 2 fala quando Ana, ela relata a grandeza de Deus, ela passou pelo processo da humilhação, ela passou pelo processo da vergonha, ela passou por aquele processo de amargura, de desespero, de aflição, mas o capítulo 2, a epígrafe do texto diz o cântico de Ana, e ele começa assim, o capítulo 2, então orou Ana e disse, o meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação, não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Eu queria que você prestasse atenção no verso 7 do 8, o Senhor empobrece e enriquece, abate, mas também exalta, levanta o pobre do pó e desde o monturo, exalta o necessitado, para o fazer sentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou-se sobre ele o mundo. O que é isso? O capítulo 1 fala da vergonha, o capítulo 1 fala da humilhação, o capítulo 1 do livro do profeta Samuel fala da amargura, do desgosto, mas o capítulo 2, a página virou, e o capítulo 2, Ana, ela começa a cantar a Deus, ela começa a engrandecer a Deus, ela começa a louvar a Deus. Por quê? Porque há o tempo de chorar, mas há o tempo de cantar, há o tempo da humilhação, mas chega o tempo da honra, há o tempo do desgosto, mas há o tempo do contentamento. O Salmo 30, verso 5 diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Há o tempo de chorar e há o tempo de sorrir, é o que está em Eclesiastes 3, a partir do verso 1, há o tempo de guerra e há um tempo de paz, há um tempo de juntar e há um tempo de se afastar o que juntou, há um tempo de rasgar e há um tempo de coser, há um tempo de choro, mas há um tempo de riso. E Ana, ela buscou em Deus o que só Deus podia fazer. E no capítulo 2, olha só, a página virou. Quando a página virou, a história de Ana é outra. Hoje ela começa a engrandecer a Deus. O tempo de cantar chegou. Ela chega ao ponto de dizer, Deus é o que abate, o que empobrece, mas é o que enriquece, é o que exalta. Por isso eu quero lhe mostrar o caminho. O caminho é Jesus. O caminho do milagre que você precisa é Jesus. A vitória que você precisa está em Deus. Não desista da tua vitória. É outra coisa que eu aprendo com Ana. Mesmo vivendo naquele momento de tanta humilhação e vergonha, ela não desistiu da sua vitória. Ela não desistiu da sua vida. Não desista da sua vida. Não faça besteira que você vai se arrepender depois. Não desista do propósito que está no teu coração. Não desista dos teus sonhos. Deus é poderoso para realizar o propósito do teu coração. É dele o querer e o efetuar. Ele é infinitamente poderoso para fazer muito além daquilo que pedimos, pensamos ou esperamos, segundo o seu poder que em nós opera. É o que está em Efésios 3:20. Ela queria um filho, Deus deu 6. Aleluia, ela viveu o momento de humilhação, ela passou por aquele momento, mas ela cantou o cântico da vitória. Por isso eu quero te dizer, esse problema que você está enfrentando, ele tem jeito sim para Deus. Deus tem solução para ele sim, portanto, busque nele a solução que você precisa. Em nome de Jesus, eu te abençoo, eu abençoo a tua família, eu abençoo o teu ministério, eu abençoo a tua
vida, em nome do Senhor Jesus. Amém.